No Brasil, o produtor rural é quem mais prejudica o meio ambiente. Já ouviu isso, né? Agora, eu pergunto, já parou para pensar no outro lado? Coloquei o pé na estrada para mostrar o outro lado do agro, aquele que poucos conhecem, e comecei com o pé direito. Estou aqui em Mineiros, Goiás, Cerrado, no Instituto Onça Pintada, onde eu estou sendo recebida aí pelo Leandro e pela Ana, que tem uma história incrível para garantir essa harmonia aí, para garantir essa união entre produtores rurais aqui da região, grandes produtores inclusive, e a conservação da nossa fauna, da nossa flora, da nossa biodiversidade. Para quem não conhece, o Instituto Onça Pintada, ele é a única ONG específica para garantir aí a preservação da onça pintada e atua em diferentes biomas, não só aqui no Cerrado. E a gente vai contar um pouco da história do Instituto, vai conhecer um pouco com a Ana e com o Leandro e também vamos conhecer propriedades rurais aqui da região que tem essa parceria junto com o Instituto. Aqui uma imagem, aproveito para mostrar mais ou menos como que é a região, né? O Parque Nacional das Emas está aqui, tá? Nós estamos bem aqui nesse cantinho, aqui na beira do asfalto. O Parque Nacional das Emas é uma das poucas unidades de conservação que apresentam as diversas formas de cerrado dentro do estado de Goiás, como os campos limpos, campos sujos, veredas e matas ciliares. O que muitos não sabem é que os produtores rurais da região ajudam e muito na preservação da biodiversidade por lá. A gente sempre teve a mente aberta e para entender. Então, assim, isso foi um diferencial e fez com que a gente desse um pulo grande de estudos basicamente ecológicos, o que o bicho come, para onde ele anda, para onde ele vai, que se estava saturado, de querer fazer, o que eu preciso fazer de fato para conservar. Como o Leandro falou, conversar com o proprietário rural, porque ele detém o poder de conservar ou de destruir. E se eu não sentar para conversar com ele, eu não estou sendo conservacionista. Porque o conservacionista está trabalhando num contexto onde tem um ser humano inserido no processo. Não existe discussão de conservação sem o ser humano. Senão seria preservação. Eu isolo isso aqui e falo, isso aqui é uma área de preservação. Eu isolei isso daqui. Como é que vocês fizeram essa relação, esse contato com os pecuaristas? Porque tem muito essa questão agora entrando na parte da caça, enfim, que tem relatos, comeu meu bezerro, a onça foi lá, enfim. Como é que vocês trabalharam esse diálogo com os pecuaristas? A verdade é o seguinte, não tem essa relação de conflito, em nenhum lugar do mundo, ela é resolvida com diálogo. Então, toda vez que você mostra nesse contexto, as pessoas têm o costume de falar assim, tem que conscientizar. Isso não é questão de consciência, isso é uma questão de economia. Então, assim, e as pessoas, assim, o grande problema para mim, a interpretação da sociedade, do povo em geral, é que eles acham que o grande problema está com o grande produtor. Parece que a mídia só mostra o grande produtor. O grande produtor é a minoria. Na verdade, nós temos a maioria dos mais de 5 milhões de propriedades que a gente tem no Brasil, é de pequenos e médios, depende da região que a gente está. Então, o que as pessoas têm dificuldade de entender é que o problema está com o pequeno produtor por uma questão não de falta de consciência, por questão de sobrevivência. Então, vamos fazer um exercício simples. Eu tenho 10 vacas e ele mata uma por mês, uma onça mata uma por mês, e eu dependo de tirar o leite para fazer o queijo para vender. Essa onça não vai sobreviver ali. Ela não vai existir ali, porque ele vai matar ela. Por quê? Porque ela compete com a sobrevivência dele. O principal vetor de desmatamento no Brasil não é a agricultura, mas sim a ilegalidade, tendo em vista problemas fundiários, invasão de terras, extração de madeira ilegal, entre outros. Então não existe uma questão de diálogo, existe uma questão, e aí vai graduar muito, de possibilidades que hoje a sociedade moderna pode contrapor para poder amenizar isso. Por exemplo, o certificado Onça Pintada que a gente criou. Então, o selo certificado Onça Pintada, ele é um reconhecimento para aqueles proprietários rurais que cumprem à risca o Código Florestal, né? Que quer dizer o quê? Que tem que deixar reserva legal. Isso aqui é uma reserva legal, tá, da propriedade. Tem que deixar as áreas de preservação permanente, não pode caçar, já que é proibido caçar. Enfim, tem que realmente exercer na íntegra o Código Florestal. E o que a gente costuma dizer é o seguinte, aonde tem onça pintada tem qualidade ambiental. E o que a gente está começando a colocar no mapa no Brasil são essas fazendas que produzem alimento e ao mesmo tempo
mantém qualidade ambiental, ou seja, fazendo uma produção sustentável, que é o que todo mundo almeja tanto, né, no mundo, né? A gente quer dar conta de produzir e conservar, garantir os serviços ecossistêmicos, todos acontecendo aqui numa única propriedade. Em harmonia. Em harmonia. Vocês que me acompanham nas redes sociais já devem ter percebido que eu pego assuntos polêmicos e às vezes rebato quem não sabe o que fala. Mas eu realmente acredito que está na hora da gente mostrar. A gente mostrar o nosso Brasil, mostrar o nosso agro e mostrar por que a gente tem orgulho de ser, de fato, o celeiro do mundo. Olha aí, uma das coisas mais bonitas do agro brasileiro são as estradas verdes, lindas, que mostram a nossa potência e ao mesmo tempo mostram a nossa preservação ambiental também. Muitas vezes quando a gente passa nas estradas, as pessoas acabam falando, nossa, aquele mar de soja, tudo verde, não consegue enxergar a preservação. Mas olha aqui, ó, aqui está a prova viva de que ela existe, só não está muitas vezes no campo de visão das pessoas. E eu pergunto para vocês justamente qual é a importância desses produtores de grande escala para a preservação ambiental. Do mesmo jeito que você tem um impacto visual dramático, e eu concordo que é dramático, quando você olha uma grande lavoura e fala, cadê as árvores, cadê os bichos, né? Você tem que saber, né, que temos um código florestal que exige uma correspondência, uma proporção da propriedade em reserva legal, ou seja, em estado nativo, né? Agora, o que nós temos que explorar e valorizar? Aqueles que são os bons produtores que fazem e cumprem a legislação e conseguem fazer as duas coisas em grande escala, produção e conservação. O Brasil conta com o Código Florestal que exige a preservação de vegetação nativa de 20% no Cerrado a 80% na Amazônia. É uma das legislações mais rígidas do mundo, que faz com que o país seja um dos maiores preservacionistas entre todos os países. Para entender melhor, é como se eu tivesse um prédio com 10 andares no Cerrado e só pudesse usar 8 deles. É preciso de enxergar com olhares, acho que mais brandos, entendeu? Assim, sem o julgamento e tentar entender. O fato é que as pessoas precisam tentar entender, de fato, sair do casulo dos apartamentos, das casinhas, entender que o mundo corre aqui fora, entendeu? Então, assim, não adianta ficar só criticando, não adianta. Hoje a gente recebe muitas informações por aqui, sobre N assuntos. Mas eu quero chamar a atenção do que vocês escutam sobre o agro brasileiro. Muitas pessoas falam sem dominar o assunto e sem ter o ponto principal que é aqui, ó, a vivência. É exatamente o que a gente vive todos os dias para conseguir aí produzir o alimento, junto, é claro, com a preservação. E aí fica a minha dica, estudem, analisem, pesquisem os outros lados para que vocês consigam, então, formar a sua opinião e conseguir enxergar de outra forma. Então, esses animais aqui do criadouro, esse criadouro do Instituto Onça Pintada é um criadouro conservacionista. Uma das principais finalidades é a gente aprimorar as técnicas de reprodução e ter um manejo reprodutivo eficiente, né? Para que a gente tenha um banco genético e tudo. Tem um propósito para isso também. Então, a gente tem um trabalho já com coleta de material genético dos machos e fêmeas, para que no futuro, caso seja necessário a gente fazer suplementação na natureza, alguma coisa parecida, a gente tem o material, sabe? Não é bichinho, não. Não é bichinho não, querido, não é não. E o objetivo da websérie é justamente isso, é conhecer o nosso país, é conhecer o nosso agro dentro de diferentes biomas, de diferentes formas, sempre em união aí, em harmonia com a preservação ambiental. Esse é o agro que eu defendo, esse é o agro que todos nós devemos defender e esse é o agro que eu quero mostrar aqui para vocês. Pessoal, muito obrigada por terem me recebido aqui, fiquei muito feliz e aprendi muita coisa hoje aqui, principalmente nessa questão da preservação aí do produtor que eu sempre tento mostrar. O prazer é nosso de ter você aqui. Espero que volte mais vezes, que a gente consiga, de repente, fazer uma parceria massa da comunicação, né? De tudo que a gente vive. Então, aqui você conseguiu ver um pouquinho da realidade do nosso trabalho, que não é nada assim a gente entender e trabalhar em parceria com o produtor rural. Infelizmente, a gente tem que falar isso muitas vezes, porque as pessoas, às vezes, elas têm um ranço. A gente não precisa desse ranço. Então, assim, eu acho que esse foi um canal legal pra gente começar a mostrar isso. Com certeza. Espero que você aproveite bastante. Vou aproveitar, muito conteúdo bom saiu daqui hoje. Viram só?
o Brasil seguirá expandindo sua produção pela produtividade, produzindo mais com menor dependência de novas áreas. A agricultura brasileira produz e conserva com sustentabilidade e competitividade. E não para por aí. Índio produtor rural, EMAs fazendo parte da lavoura que produz em grande escala e produtores engajados a produzir em harmonia com o meio ambiente. No próximo episódio, vamos conhecer uma fazenda com a certificação do Instituto Onça Pintada e que é referência na produção sustentável no Brasil. Acreditem, o agro vai muito além daquilo que chega como desinformação.